Hebreus capítulo 13, versículo 9. Fica no Novo Testamento, já quase no final do Novo Testamento. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Eu quero toda a igreja lendo esse texto comigo. Vamos ler juntos? Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam ou se preocuparam. O que vale a pena nesta vida? Irmãos, às vezes nós nos preocupamos demasiadamente com algumas coisas e nos esquecemos do essencial. As religiões, as igrejas, o mundo evangélico, o povo está preocupado com coisas que não têm relevância, que não têm valor, que não têm importância, que não é pertinente. E muitas vezes se esquecendo do que é primordial, essencial, imprescindível, indispensável. O autor, a carta aos Hebreus, ele diz que o que vale é ter o coração confirmado com graça. Isso é o que vale. O que vale nessa existência é ter o coração confirmado com graça. Observe que esse texto, o autor fala de doutrinas diversas e estranhas, e no final ele fala de uma preocupação relacionada a alimentos. Ele diz o que vale é ter o coração confirmado com graça. A igreja, naquela época, estava preocupado se faz circuncisão, se não faz circuncisão. Que tipo de alimento o crente pode comer e o crente não pode comer. Eles estavam preocupados com isso. Enquanto que o autor está dizendo que isso não tem proveito nenhum. Porque o que vale é ter o coração confirmado com graça. Eu fico olhando para esse texto. E a minha pergunta é se o nosso coração está confirmado na graça. Não é se somos presbiterianos, religiosos, fazemos parte de uma denominação, se frequentamos uma igreja, se estamos no culto, se temos um cargo, uma função. A questão é se o nosso coração está confirmado na graça. É fato, irmãos, que muitas vezes nós até com muita facilidade desistimos da vida cristã, da vida espiritual. Isso muitas vezes fica provado que o nosso coração não está confirmado em graça. Porque o que vale é isso. Algumas pessoas ainda não entenderam o que é graça. E o autor faz questão de trazer, porque a igreja a qual ele escreve, ou aquele povo, aos hebreus que ele está escrevendo, eles estão preocupados com ritos, com ritualismos, com cerimonialismo, com alimentações. Eles estão preocupados com isso, e ele diz: o que vale nesta vida é ter o coração confirmado com graça. Não adianta termos liturgias, termos ritos, celebrações, cultos, se o coração não está confirmado com graça. E essa é a grande questão. Esse aqui é o essencial. É se o nosso coração está confirmado em graça e com graça.
E quando o coração está confirmado com graça, a gente vai relevando muitas coisas. Quando o coração está confirmado com graça, a gente vai deixando de lado as picuinhas, as besteiras desta vida e vai se apegando ao que é fundamental, o que é essencial para a nossa existência. Um coração confirmado com graça, irmãos, é o que é indispensável, o que é imprescindível. E conforme nós lemos nesse texto aqui, e desde o verso 7 em diante, a primeira evidência de um coração confirmado com graça é que ele imita a fé dos piedosos. Uma pessoa que tem um coração confirmado com graça, ele imita a fé dos piedosos, conforme o verso 7. Pessoa que tem um coração cheio da graça, ela diz assim: como eu queria ser e ter a fé que Abraão teve. Eu quero ter uma vida como Elias teve, como Eliseu teve, como Daniel teve. Você começa a querer imitar aqueles que têm fé piedosa. Isso é coração confirmado com graça. Mas quem não tem um coração confirmado com graça, como eu queria ter dinheiro como a Xuxa tem. Quem tem coração confirmado com graça, irmãos, quer imitar os piedosos da fé. Ele olha, os piedosos da fé são referenciais, são exemplos. Eu gostaria de ter uma vida de oração, como Daniel teve, que orava 3 vezes ao dia. Eu gostaria de ter uma coragem como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram capazes de olhar para Nabucodonosor e dizer assim para ele: saiba, ó Nabucodonosor, que não nos curvaremos diante do teu Deus. Nós queremos, irmãos, imitar isso. Eu, quando lembro de Micaías, aquele profeta que estava preso porque cria em Deus, por causa da palavra de Deus, tirado da prisão, para profetizar o que era bom, e quando na ida disseram logo para ele: profetiza o que é bom ao rei. E quando ele começa a profetizar que não agrada ao rei, um vem dar uma bofetada nele. E o rei depois manda para ele que ele volte para a cadeia e dê a ele escassez de água e de pão. Mas aquele homem é firme no Senhor. E eu olho para a coragem daquele homem, eu olho para a vida daquele homem, para o testemunho daquele homem e digo: meu Deus, eu quero ser assim. Coração confirmado na fé tem desejo de imitar os piedosos da fé. Vê os piedosos da fé como exemplo. Essa é a primeira confirmação. Você tem esse interesse, irmão? Você olha, lê as escrituras, lê os personagens da Bíblia e você ora assim: Senhor, eu queria ser assim também. Somos uma geração que quer ser de outra maneira. O que importa, irmãos, o que vale a pena nesta vida é ter o coração confirmado com graça. E a primeira evidência é esta. A segunda evidência de quem tem um coração confirmado com graça é que ele crê na imutabilidade de Cristo. Ele crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme nós lemos o versículo 8. Ele crê na imutabilidade de Cristo. Ele crê que Cristo é o mesmo eternamente. Cristo não mudou. Isso é coração confirmado na graça. Eu continuo crendo em Jesus. Geração vem, geração passa, tudo passa. Esse modernismo nosso, ou pós-modernismo nosso, essa mentalidade, essas ideologias que surgem a cada dia, mas você diz: eu creio em Jesus, na imutabilidade de Cristo, creio que Ele é o Salvador, eu creio que Ele é, como cantamos hoje, o castelo forte da minha vida, eu creio que Ele é a minha âncora, eu creio que Ele é o meu protetor, meu redentor, eu creio na imutabilidade de Cristo, é nele que eu creio. Isso é coração confirmado na graça. Hoje eu assistia na televisão um programa chamado Esquenta. Eu não sei se aquele programa é esquenta ou é esfria. E hoje fizeram um hibridismo, uma mesclagem de religiões, e botaram evangélicos lá no meio.
toda religião é boa, tudo é maravilhoso, toda religião é boa, toda religião é certa. E eu vendo isso, e até evangélicos que estavam lá, assim, confirmando isso. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, nenhuma religião presta, quem é bom é só Jesus. É Jesus que é bom. Jesus é que é bom, e Ele é o imutável, e é dele que nós precisamos. Coração confirmado na graça, ele crê na imutabilidade de Cristo. Cristo não mudou, Ele é o mesmo eternamente. O autor aos Hebreus, ele está dizendo que o que vale nesta vida é ter um coração confirmado com graça. Se o coração está confirmado com graça, e as evidências é esta, ele imita os piedosos da fé. Ele crê na imutabilidade de Cristo. Quem tem um coração confirmado com graça, não se deixa levar pelo que é falso. Ele fala sobre falsas doutrinas aqui. Não se deixa levar pelo que é falso. Sabe por quê? Que um coração confirmado com graça, ele tem discernimento, ele sabe o que é falso. Lembro-me do meu professor, que ele dizia, para você saber e conhecer uma nota falsa, não precisa estudar a falsa, conheça bem a verdadeira. Se você conhecer bem a nota verdadeira, logo, logo você vai discernir qual é a falsa. Conheça bem Deus, conheça bem a palavra de Deus, conheça bem a doutrina de Deus, e você saberá o que é doutrina falsa. Coração confirmado com graça não se deixa persuadir, levar por doutrinas falsas. Coração confirmado com graça é que o autor vai nos dizer aí. Tantas invencionices, tantas coisas que aparecem no nosso dia. Irmãos, só os que têm o coração confirmado na graça são capazes de dizer não a tantas invenções, tantas inovações nos nossos dias. E tudo feito em nome de Deus. Meu irmão, no dia que eu acreditar que uma vassoura ungida, varrendo minha casa, vai expulsar demônio, eu não tenho o coração confirmado com graça, não. Porque eu não entendo que uma vassoura tem esse poder. Eu sempre entendi que quem tem poder nos céus e na terra, conforme a palavra está escrito assim, todo poder me foi dado nos céus e na terra, disse o Senhor, quem tem poder é Jesus. Não, eu compro uma vassoura ungida e passo essa vassoura na minha casa, não fica um demônio. Essas invencionices. Irmãos, e é impressionante como isso vai escravizando as pessoas. As pessoas vão se tornando refém disso. E elas precisam disso, desses mecanismos. Elas precisam dessas invenções para se manter. Você não precisa disso. Nós precisamos nos desvencilhar de tudo isso e ficar livres. O que a gente precisa é ter um coração confirmado com graça. Lembro do pastor Maeli, quando foi convidado, é um convite ruim, mas às vezes a gente é convidado a expelir demônio. Pastor Maeli chegou lá e a pessoa endemoniada, pastor Maeli só fez uma coisa, abriu a palavra e começou a ler a palavra. Não falou nada, só lendo a Bíblia, para o demônio ouvir. E leu. O demônio não aguentou, foi embora. Tem gente que faz maior show para isso. Só lê a palavra. Coração confirmado na graça não se deixa levar pelo que é falso. Amém, queridos? Isso é coração confirmado na graça. No versículo 10 a gente percebe outra coisa, que o coração confirmado na graça goza dos privilégios do altar. Olha o que diz o texto aí. Goza dos privilégios do altar. Ele tem vida no altar, ele gosta da alegria do altar, ele vai orar a Deus e Deus o enche de gozo e o enche de alegria, e não precisa de outra coisa senão prostrar-se diante do Senhor, no altar do Senhor, e se alegrar nessa comunhão e nessa intimidade com o Senhor. Coração confirmado com graça, goza dos privilégios do altar. Irmãos, eu até gostaria que você lesse comigo aí esse texto. Versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Toda a igreja lendo comigo.
possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Qual é o altar que ele está falando? E aí ele vai se referir que esse altar não é o altar do tabernáculo, esse altar que ele está se referindo é o altar da cruz, é o altar de Jesus, é onde nós nos curvamos. Possuímos um altar. E é nesse altar que nós gozamos da alegria de Cristo. Coração confirmado com a graça vai para esse altar. E é interessante, irmãos, que quando nós temos um coração confirmado com graça, a gente quer orar, a gente quer estar nos pés de Deus, vai viajar, ele ora, chega a hora, ele ora, está no trabalho, ele ora, ele tem um altar onde ele goza do privilégio de Cristo, da vida de Cristo, da comunhão com Cristo. Isso é vida confirmada em graça. Gente que não tem coração confirmado com graça não tem tempo para orar, para buscar a Deus. Mas gente que tem um coração confirmado com graça nem se limita a culto de oração. Ele ora em casa, ele ora no trabalho. A mente dele está voltada para a oração. Ele está andando e está orando. Ele olha para o firmamento, consegue orar e dar graças a Deus. Coração confirmado com graça. Versículo 11 e 12, ele diz que aqueles que têm o coração confirmado com graça vivem em santidade. Procura viver uma vida limpa, uma vida pura. Cada dia confessa seu pecado, ele procura mudar de vida, ele procura viver em santidade. Ele quer como que está no santo dos santos, na presença do Senhor. Vai viver uma vida de santidade, porque o coração confirmado com graça. Coração confirmado com graça cultiva uma esperança em Deus. Aleluias por isso. Ele cultiva essa esperança no Senhor. E aí a gente olha para o restante do texto e a gente vai então perceber isso. Que ele vai cultivar essa esperança. Na verdade, não temos aqui versículo 14, vamos ler juntos? Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ele cultiva essa esperança. Nós não temos uma cidade, eu não tenho propriedade, minha cidade ainda virá, minha cidade é a Nova Jerusalém, a minha cidade não é esta, minha pátria não é esta. Ele cultiva esta esperança em Deus, e quando ele canta, o rei está voltando, canta com esperança, e ele canta os hinos da eternidade, dos céus, com o coração cheio de esperança. Isso é coração confirmado com graça. Você já percebeu que pessoas que não têm um coração confirmado com graça têm medo de morrer, têm medo do arrebatamento? Jesus vai voltar, Deus me livre, que ele não venha. Quem não tem, meu coração confirmado com graça, diz assim, se Jesus voltasse agora. Quando eu me converti a Cristo, eu estava assim, tão empolgado e tão feliz. E eu cheguei para a irmã, mas eu queria tanto que Jesus voltasse logo. Aí a irmã disse, olha, isso é pecado. Eu disse, irmã, é pecado. Dizem que ficar desejando a volta de Cristo é pecado. Irmãos, o apóstolo Paulo diz, Maranata. A palavra Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Quando a gente lê o final do Apocalipse, diz o Espírito e a noiva diz, vem. Vem, nós estamos querendo, ansiando, coração confirmado na graça, que é a volta de Cristo, que é o arrebatamento, que é o céu, que é a Nova Jerusalém. Ele vive cultivando esta esperança de um coração confirmado com graça. Amém, queridos? Seu coração está confirmado na graça. Coração confirmado na graça. Imita a fé dos piedosos. Crer na imutabilidade de Cristo. Não se deixa levar por aquilo que é falso. Goza dos privilégios do altar. Vive uma vida de santidade. E cultiva a esperança em Deus.
Não temos aqui uma cidade. Minha cidade é outra. Coração confirmado com graça. Sabe, meus queridos, hoje nós temos recepção de membros, batismo, profissão de fé. A grande questão é se o nosso coração está confirmado em graça. Isso aqui são as evidências. O que é externalizado. Mas o que me preocupa é, e quem tem o coração confirmado com graça, o que ele sente? O que passa dentro da pessoa que tem um coração confirmado com graça? O que está lá dentro? Que ninguém vê? O que está implícito? Em um coração confirmado com graça. Irmãos, quando o nosso coração está confirmado com graça, a gente escuta uma voz interior dizendo assim: você é meu, você me pertence, eu te comprei. Você escuta isso lá dentro. Essa voz não audível, mas uma voz interior que fica dizendo: você é meu. Esse coração confirmado com graça. Essa voz lá dentro. O coração confirmado com graça. Lá dentro ele tem um temor. Lá dentro tem um freio. Eu não posso fazer isso. Ele tem um freio dentro. Não é porque o pastor disse, que o irmão disse, que alguém disse. Lá dentro dele. Ele tem essa voz sublime na alma. Ele tem esse temor lá dentro, que ele diz para si mesmo: eu não posso, como disse José, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus. Lá dentro, ele diz para si mesmo: eu não posso fazer isso. Ele diz para si mesmo. Coração confirmado com graça. Coração confirmado com graça. Ele consegue usufruir de uma paz que é impressionante. Em tempos de dificuldade, de crise, em tempos difíceis, tem algo lá dentro assim, que parece que está sendo trabalhado e acalmando a gente. Esta paz que excede a todo entendimento. Como é que a pessoa consegue ficar em paz numa situação dessa? Porque o coração está confirmado com graça. Então essa graça está tão latente em nós, que a gente consegue se acalmar, dormir, levantar e dizer: tudo está nas mãos de Deus, estou confiando no Senhor, estou esperando em Deus. E esta paz que excede a todo entendimento começa a guardar nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. Aí isso fica claro, irmão, latente, que o coração está confirmado com graça. E pessoas que têm o coração confirmado com graça não precisa de ninguém estar vigiando ele para evitar ele pecar, para ele evitar fazer as coisas, não. Não precisa ninguém estar falando para ele: tem que ir, tem que fazer. Não, ele vai de maneira espontânea, ele vai, ele participa. Gente que tem o coração confirmado com graça é voluntário na solidariedade, ele é voluntário como misericordioso. O coração está confirmado com graça, ele não precisa ser instigado para poder fazer as coisas, ele faz. Porque infelizmente tem gente que não tem coração confirmado com graça, e é uma mesquinhez, é uma avareza, misericórdia, nem com surra não resolve. Então não tem coração confirmado com graça. Coração confirmado com graça, ele é espontâneo, ele diz: eis-me aqui, vou participar. Ele se levanta, ele vai, ele age, ele participa, ele se envolve, porque não precisa ter ninguém
na direita ou na esquerda, instigando, falando, para ele poder fazer as coisas, porque esta graça o convence, esta graça o impulsiona, esta graça o leva. Isso é coração confirmado com graça. É muito diferente, irmãos. Quem tem um coração confirmado com graça. O escritor aos Hebreus, ele está dizendo, vocês estão tão preocupados com ritos, vocês estão tão preocupados com comidas, vocês estão tão preocupados com cerimonialismo, vocês estão preocupados com tudo isso, e o que vale é ter o coração confirmado com graça. Isso é o que vale. Meu irmão, um crente, uma pessoa, uma mulher, um homem, um jovem, um adolescente, com o coração confirmado com a graça, ele não representa nenhum perigo. Não representa perigo nem para pai, nem para mãe, porque lá dentro dele está tudo tão tranquilo. Ele sabe o que ele precisa fazer, o que ele pode fazer. Irmãos, enquanto o coração não está confirmado com graça, o ser humano fica desenfreado. Eu vejo algumas pessoas lutando com filhos, maridos, cônjuges, tentando botar ele na rédea, tentando controlá-lo. Enquanto o coração não estiver confirmado com graça, não vai funcionar. Mas no dia que o coração estiver confirmado com esta graça, ele vai se tornar um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom chefe, um bom empregado, um bom cidadão, porque o coração está confirmado com graça. Que Deus nos dê esse coração confirmado com graça. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor nosso Deus, irmãos. O que é que vale? O autor diz, o que vale é ter um coração confirmado com graça. Isso é o que vale. O que vale, querido, não é o tamanho da casa que você mora, o carro que você possui, a beleza da sua roupa. Você pode estar bem vestido e por dentro está um caco. Mas você pode nem estar com a roupa bem simples, mas um coração em paz, confirmado com graça. E dizendo, Deus está em mim, Deus está na minha alma, Deus está no meu ser. Eu sou do meu amado e Ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou propriedade dEle, eu sou exclusividade dEle, eu sinto isso em qualquer lugar que eu estou. Eu sei que Deus está comigo e eu estou com Deus. Eu não sei viver mais sem Deus. Eu agora sou de Deus, vivo só para Deus. Não há mais como eu fugir disso. Coração confirmado com graça vive assim. Vamos nesta noite orar e pedir que Deus confirme graça em nosso coração. Você pode orar onde você está e dizer, Deus, eu quero que o Senhor confirme tua graça dentro de mim, no meu coração. Porque o que vale é ter o coração confirmado com graça. Se seu coração tiver confirmado com graça, você pode possuir as coisas, você pode ter bens. O que interessa é um coração confirmado com graça, porque há tanta gente morando em palacetes com um coração miserável. Há tanta gente nadando no dinheiro, mas dentro dele não tem graça, não tem alegria, não tem Deus. O que vale é o coração confirmado com graça. Bem-aventurados são aqueles que nesta noite podem dizer, eu tenho um coração confirmado na graça. Felizes são aqueles que nesta noite podem orar e dizer, graças a Deus, que o Senhor me alcançou por sua graça. E o meu coração está confirmado em Deus, na palavra. Meu coração está confirmado com graça. Bendito seja o Senhor. Obrigado, Deus, porque nesta noite nós estamos ouvindo a tua palavra. E o que nós precisamos nesse mundo é ter um coração confirmado com graça.
Porque se o nosso coração estiver confirmado com graça, nós estamos seguros da eternidade. Estamos certos que estaremos um dia lá na eternidade com o Senhor. Dá-nos este coração confirmado em graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.